Então, gente, como meu tecido de malha dobrado assim uma vez, eu vou começar ensinando qual é a medida que você vai precisar. Você vai tirar a circunferência da sua cintura, que no meu caso foi 65. Você vai dividir por 3,14, que deu 20 centímetros,70. Daí eu arredondo para 20. Como é malha, eu arredondei para menos, porque a malha, ela cede e ela tende a, quando eu cortar, ela ficar maior. Então, essa é a medida que a gente vai usar. Agora, para começar, você vai ter que tirar a auréola do tecido, que no caso eu esqueci. Enfim, eu comecei também botando os alfinetes. Aí você vai começar da ponta lá de cima, marcando 20 centímetros, que foi a medida que a gente encontrou. E aí você vai virando a sua fita métrica e vai marcando 20 centímetros até chegar ao outro lado do tecido. Daí você vai ligar os pontos e vai ficar assim. Agora você vai decidir a altura que você quer da sua saia. No meu caso, eu quis 43, então a partir desse segundo círculo, a gente vai marcar a altura. Então, eu fui posicionando ali na marcação e marcando 43 centímetros. E aí, você vai fazer isso até chegar ao outro lado do tecido, marcando 43. Como essa é uma saia que eu não vou fazer acabamento, na hora de cortar, você corta o mais cuidadoso possível para não precisar ter costura ali na barra, porque a intenção aqui é que seja um vídeo de costura à mão. E agora eu liguei todos os pontos e ficou assim. Agora eu venho com a tesoura e vou cortar. Começo cortando lá embaixo, no primeiro círculo. Você vai cortando com cuidado para o acabamento lá ficar bom, a parte do corte, e não precisar fazer nenhum tipo de acabamento, já que a gente vai fazer à mão, né? Agora, eu vou cortar esse segundo círculo, que é a parte da cintura. Pronto, depois de ter cortado, agora você vai passar uma costura aí nessa parte que ficou aberta. Então, você vai virar o tecido ao avesso e eu fiz uma costura com um ponto atrás. Então, eu começo alfinetando para na hora que eu estiver manuseando esse tecido, ele não saia do lugar e não fique torto a costura. E aí você vai pegar uma agulha, nem muito grossa, nem muito fina, e vai começar arrematando o início ali e depois vai fazendo um ponto atrás. Quanto menor e mais estreito o ponto, mais firme ele vai ficar. Então, tenta fazer pontos menorzinhos, com espaçamento menor. Aqui no canal já tem um vídeo de costura à mão. Eu vou deixar linkado aqui, mas se vocês quiserem um vídeo atualizado de pontos que eu uso de costura à mão, diga aqui nos comentários que eu posso trazer um vídeo. Pronto, depois de ter costurado todo ele, basta ter paciência, gente, que o acabamento fica bom sim, ó. Como ficou, eu tô puxando pra você ver como ficou. Pronto, a saia já tá fechada, agora a gente vem pro cós. O cós, ele tem a medida da cintura, que é 65 por 10 de altura. E aí eu vou fechar ele aí com ponto atrás novamente. E agora eu vou dobrar ele assim ao meio. Como ele tem 10 no total, ele dobrado ele fica com 5, né? E aí eu comecei marcando os 4 pontos da saia e os 4 pontos do cós para poder acertar ele e distribuir de forma correta. Então, eu fui unindo, né, os pontos que eu marquei e fui alfinetando. Porque depois que você alfinetar, aí você só vem com a agulhinha e vai costurando, sem correr o risco do tecido ficar se movimentando e a costura ficar torta. Para unir o cós com a saia, eu usei o ponto caseado. Daí eu vou fazendo em toda a circunferência da saia, deixando só um espacinho para poder passar o elástico. Pronto, depois de alguns minutos, né, fazendo todo a costura, ó, como fica reforçada. E aí eu deixei um espaço, você vai pegar um elástico, vai medir na sua cintura e vai passar aí por essa abertura que você vai deixar para poder passar esse elástico. E aí no final, você vai dar uns pontos à mão e depois fechar essa parte que ficou aberta. E aí depois disso, gente, tá pronto. Ali embaixo não precisa fazer acabamento. É só você escolher um tecido que não desfia e pronto. Agora vamos lá pro resultado final.